Senhor secretário, faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Rafael Renucci. Ananias Neto. Presente. Sebastião Lucre. Presente. Edmar Gomes. Rui Sampaio. Rafael Sampaio. Tom Josinho. Presente. Ismar Nóbrega. Presente. Amâncio. Presente. André. Presente. Jones. Presente. Gilmar presente. Badaró. Presente. Janone. Presente. 33ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 19 de setembro de 2017. Senhor presidente, só antes aqui eu pedi uma correção, que eu fui assinar o livro ponto aqui, e aqui está a 37ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal do Estado do Paraná, realizada em 12 de setembro. Foi a que nós tivemos terça-feira após a sessão normal, né? E depois aqui está aqui, ó, 8ª reunião ordinária do dia 14. Essa que eu não estava presente, mas não foi ordinária, foi extraordinária. Pedi a correção aqui. Certo, vereador. Senhor secretário, faça a leitura da ata. Peço dispensa a leitura da ata. O vereador Ananias pediu dispensa da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Expediente. Resposta 280/17, construção do CEMEIS, Rafael Sampaio e Fernando Pepes. E resposta ao pedido de informação 281/17, Marta Dekesh, Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Estão aqui à disposição na mesa. Tem tribuna, senhor secretário. Quis aqui pedido de licença, vai ver? Pedido de licença do Tom Josinho. Pode ler. Pedido de licença. Ofício para a Câmara Municipal do Cornélio Procópio. Cornélio Procópio, 15 de setembro de 2017. Senhor Elvésio Alves Badaró, presidente da Câmara, nesta. Assunto: pedido de licença por motivo de doença. Excelentíssimo presidente, na conformidade com o que precetua o artigo 28, inciso 2, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, no artigo 113, parágrafo 3º, inciso 2º do regimento interno da Câmara Municipal dos Vereadores, serve o presente para comunicá-lo que preciso afastar-me da vereança pelo prazo de 30 dias, a partir do dia 18 de setembro de 2017, por motivo de doença, conforme atestado médico anexo. Uma vez deferida a licença, requer que se dê o chamamento do respectivo suplente do PMDB, conforme estipula o regimento interno dessa casa e lei orgânica. Atenciosamente, Fernando Pepes. Valeu o nome. Atestado em anexo. O substituto é o Tom Josinho. Ô, Tom Josinho, então, seja bem-vindo, meu anjo. Mais 30 dias com a gente aí. Não, mais de 30, tá Mais? 60, 90? É? É. Então... Obrigado, presidente. Vê se dá para bater errado, já coloca 90 impreterivelmente. O povo rezou aí para o Tom voltar. Tribuna Livre. Requerimento 33/2017. Eu, José Luiz Bertelo, portador do título de eleitor 009800840604, residente neste município, usando das prerrogativas que me são conferidas pelo artigo 199 do Regimento Interno, requeiro a minha inscrição para fazer uso da tribuna livre da Câmara Municipal de Cornélio Procópio para falar sobre o seguinte assunto: vagas de deficientes e idosos. Pode adentrar,
Você tem 5 minutos livre para falar, ô Bertelo. Não. Vai contar quando você começar a falar. Começar. Prezados senhores vereadores e ouvintes da emissora que está transmitindo esta sessão, boa noite. O motivo da minha presença nessa tribuna é para protestar veemente a falta de responsabilidade por motivo de alguns motoristas em nossa cidade no tocante à utilização das vagas determinadas às pessoas especiais de deficiências e aos idosos. Com o término da Zona Azul, muitos dizem que essas vagas também deixaram de existir, o que na realidade não condiz coisa alguma, pois é uma lei totalmente desvinculada no caso de Zona Azul. Somos assegurados por lei específica os direitos tanto em vias públicas como em estabelecimentos comerciais e repartições públicas, onde existem placas alusivas para deficientes físicos e idosos. O uso das vagas às pessoas que se enquadram como determina a lei. Como hoje nesta sessão haverá um assunto a respeito do Conselho Municipal de Trânsito, peço encarecidamente, em nome dos que são deficientes e idosos, o direito de usarem tais vagas e que tenham algumas medidas que sejam tomadas a respeito delas, a quem se faz jus. Tenho, às vezes, solicitado à Polícia Militar, quando se vê as nossas vagas ocupadas, no que prontamente somos atendidos e agradeço de público a atenção deles. E também são penalizados com multas. Seria esta a minha reclamação ou coisa parecida. Dois vereadores podem fazer, se quiserem fazer alguma pergunta, falar, pode ir. Boa noite, Bertelo. Boa noite. Questão do Conselho Municipal de Trânsito é uma indicação que nós estamos fazendo, mas é consenso nessa Câmara que realmente nós temos que ter esse conselho ativo na cidade. E o que me motivou, na verdade, foi uma reclamação, senhor presidente, do engenheiro agrônomo Nestor Luiz Gilblin Teixeira, que fez exatamente essa reclamação da ausência de vagas para os idosos na cidade, contrariando o que determina a legislação. Seria ocupação de quem não tem direito a elas. Essa ocupação indevida. Isso. Então, por conta disso, tem uma série de ações no trânsito da cidade, Bertelo. O vereador Hélio Janone sempre aborda isso. E todas as mudanças elas têm que ser referendadas por esse conselho, e nós não temos o conselho. Então, acredito que o prefeito Amin deva se sensibilizar, criar de imediato esse conselho, para que ele possa analisar o trânsito de Cornélio de uma maneira criteriosa, incluindo essa questão das vagas, a pintura das vagas também. Nós temos até uma situação curiosa. O CREA Paraná fica na Benjamin Constant, e nós recebemos uma vistoria do próprio CREA, e a primeira manifestação quando eles chegaram é que não tinha marcação de vagas na rua Benjamin Constant. E sugeriram que pedíssemos isso, não tem marcação nenhuma de vagas. E é uma rua comercial também. Então é muito bem-vinda a cobrança, a tribuna realmente democrática, e essa Câmara deve se empenhar para ajudar a resolver esse problema que é recorrente na cidade. Mas quanto ao Conselho de Trânsito, eu acho que já existe. Eu acho que ele não tem funções. Na verdade, eu fui um dos batalhadores, desculpa interrompê-lo, já interrompi. Sim, fica à vontade. Eu fui um dos primeiros batalhadores para que pudéssemos ter o cartão, tanto de deficientes quanto de idosos. Tanto é que eu sou o número 1 do cartão. Na primeira gestão, a segunda gestão do Amin, eu entrei com um pedido, inclusive no Detran de Curitiba. Me disseram o seguinte: Cornélio tem o Conselho de Trânsito e nós não podemos passar na frente deles para adquirir esse cartão para você. Só que ele estava inativo.
Aí o Henrique e mais alguns começaram a batalhar no governo do Fred e realmente nós conseguimos, inclusive, muitos cartões para idosos e deficientes. Só que eu acho que não está sendo utilizado o conselho, mas que existe. Na verdade, existe uma lei de criação do Conselho Municipal de Trânsito. Na administração passada, Sim. as pessoas chegaram a ser nomeadas, mas várias delas afirmaram aqui na Câmara, inclusive, que por um ano eles não se reuniam. Então havia um conselho no papel que não se reunia. O que nós estamos tentando evitar agora é que, de novo, a gente tem a lei de criação do conselho, mas sem pessoas nomeadas, e a partir do momento que não tiverem as pessoas indicadas, o conselho simplesmente não funciona. Então, ele legalmente existe, mas na prática ele não funciona, e acredito até que as pessoas não tenham sido ainda indicadas, Bertelo. Viu, vereador, só dando uma ideia aqui, eu acho que como hoje nós temos espaço físico na Câmara, a gente poderia trazer esse conselho para dentro da Câmara, inclusive arrumar um local aí, uma sala boa para eles, que eles seria em conjunto, inclusive com a Câmara. A ideia é muito interessante. O Departamento de Trânsito de Cornélio funciona na rodoviária, que é totalmente fora da situação. Tem pelo menos um assessor nomeado. Se não está funcionando, é outra situação que nós precisamos verificar. Me parece que o Conselho de Trânsito saiu da rodoviária. Está anexada aqui a prefeitura, segundo eu ouvi dizer. O departamento era lá, o departamento e não o conselho, né? Agora, não existe mais nada lá de trânsito. Se eu não me engano, é o Paulo, né, que é o responsável. Hoje ele está aqui na administração, vereador. É o Paulo e ele está atendendo no prédio da administração. O departamento, né? Mas o conselho fica acima e eu tenho a impressão que o conselho é que não tem os membros indicados. Presidente, obrigado. Ananias Alves. Boa noite, meu amigo Berteno. Boa noite, Ananias. Prazer tê-lo aqui. Trazendo duas informações em cima do Paulo que o Jones comentou. O Paulo, esse dia conversando em off com ele disse para mim que eles estão realmente fazendo muito mais multas do que a Polícia Militar. Né? Ele chegou a estar até em contato com a Polícia Militar, que o que eles estão fazendo está sendo muito maior. Então já está até tendo uma cobrança interna ali, né, realmente do Executivo com o batalhão, para que cobre realmente o aumento desse número de multas. E outra reivindicação que você nos trouxe também em relação à Zona Azul, nós sabemos que não tinha um número suficiente de vagas para idoso, né, e também para portadores de deficiência física. Nós esperamos agora, né, que essa nova empresa, esse novo contrato possa cumprir realmente. É uma situação que é tão delicada e só quem utiliza do serviço sabe a importância e da forma correta que deveria ser usado. E também teria que fazer uma identificação mais apurada, porque tem vagas que nem sabe que é de deficientes. Já está assumindo a pintura. Então é a mesma coisa. Só um minutinho, presidente. Posso falar um minuto? Além da falta do Conselho Municipal de Trânsito, nós temos a falta de educação das pessoas. Sim, claro. É muita gente que não tem educação, estaciona onde não deveria, e está ocorrendo aqui também, seu Bertilo, aqui na cidade, um fenômeno que eu já denunciei aí da tribuna, sobre a ocupação irregular por empresários de faixas públicas exclusivas. Então, essas pessoas estão, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, ali perto da rodoviária, em frente, do lado do posto ali que abriu, sim. O senhor lá abriu um comércio, Badaró, e ele pintou 2 faixas exclusivas de clientes. E ele ocupa uma e os clientes dele ocupam outra. Quer dizer, isso é totalmente irregular. Isso é uma usurpação, a rua é pública, ninguém pode se tornar dono da rua. Então, as pessoas estão fazendo isso sistematicamente, o que vai reduzir mais as vagas aí, vão reduzir mais as vagas para os idosos. Então, uma coisa tem que ser combatida, tudo tem que ser combatido. Eles estão nos direitos como se fosse deles a propriedade da rua, né? O cara pinta uma faixa amarela e diz, esse pedaço da rua é meu. E isso está proliferando de uma maneira tal que daqui a pouco nenhum de nós vai ter onde estacionar, nem os idosos. Certo. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite a todos. Pode ir. Senhor presidente, antes de nós passarmos a ordem do dia,
Eu queria agradecer a presença do André, dos diretores do Banco Sicredi, que veio trazer um relógio para a nossa casa, que entregar em suas mãos para deixar aqui no plenário. Opa, obrigado. Tem mais tribuna? Sim. Requerimento 34. Requerimento 34, 2017, e o Lucas da Silva Sartori, portador do título de eleitor RG 108937297, residente neste município, usando das prerrogativas que lhe são conferidas pelo artigo 99 do Regimento Interno, requeiro a minha inscrição para fazer uso da tribuna livre da Câmara Municipal do Cornélio Procópio para falar sobre o seguinte assunto: divulgação da palestra da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, empreendedorismo. Tem 5 minutos. Obrigado. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer ao presidente da mesa e aos demais vereadores por ceder este espaço para que eu possa dar um recado a toda a população. Me chamo Lucas Sartori, sou aluno da UTFPR, curso de Engenharia Mecânica. Também sou membro integrante da empresa Connect, uma empresa que foi criada dentro do ambiente universitário com o objetivo de estimular o espírito empreendedor dentro e fora do meio acadêmico. E hoje venho aqui fazer um convite a todos os presentes e quem nos assiste pela TV e nos ouve pelo rádio, que nesta quinta-feira, dia 21/9, teremos a realização de uma palestra com o tema A Vida Empreendedora. E palestra essa ministrada pelo empresário e investidor Ater Cristófoli, da cidade de Campo Mourão. Algumas das atividades do senhor Ater é a fundação, ele fez a fundação de uma empresa que leva seu sobrenome, que trata de equipamentos de biossegurança, que é líder nacional no seu segmento. A Fundação EduCer, incubadora referência em pesquisa e desenvolvimento, presente no Brasil e em países da América, Ásia e Europa. O senhor Ater também é ex-presidente do Observatório Social do Brasil e investidor anjo de projetos inovadores. O senhor Ater tem mais de 26 anos de experiência empreendedora. E ele, nesta quinta-feira, vai compartilhar um pouco dessa experiência com todos os presentes nessa palestra. Como eu já disse, a palestra será dia 21/9, às 19h30, no anfiteatro da UTFPR Cornélio Procópio. A palestra é oferecida gratuitamente pela empresa Connect e será certificada pela UTFPR. Espero que todos possam prestigiar o evento. No mais, muito obrigado. Fernando. Peço a palavra, senhor presidente. Algum vereador quer... É muito pertinente a palestra nesse momento. A gente sabe que o país está passando por uma grave crise e vem afetando principalmente a questão do desemprego. E a gente sabe que uma forma de combater isso é o empreendedorismo, fazer com que as pessoas tenham a coragem de investir em empresas. E hoje a gente vê muito isso acontecendo. E esperamos que dê tempo para a gente dar uma passadinha lá, comparecer e prestigiar. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Ô, Lucas, primeiramente, parabéns pela iniciativa, né? A gente vê um jovem aí se dedicando, dividindo o seu conhecimento com a sociedade, ajudando a organizar. Eu não sei como você está trabalhando a divulgação, mas fica o convite para que você amanhã visite a Associação Comercial. Nós temos uma mala direta lá onde nós podemos atingir em torno de 300 empresários. E você procure lá a Marli, que eu vou mandar um zap para ela te atender lá e ajudar vocês aí na divulgação.
Agradeço imensamente, vereador. Ô, Lucas, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com você. Lucas, eu queria só fazer um comentário, né, que no começo do ano nós recebemos aqui nesta casa o pessoal do marketing da empresa Junior Select, da UTF-PR, uma visita bem legal, veio aqui, trouxe o material, expôs, a gente pôde estar levando também isso aí para o executivo, então quero deixar também o convite à empresa Júnior de vocês, que possam estar vindo fazer uma visita para nós aqui, marcando uma reunião junto com os vereadores, também podemos encaminhar uma reunião com o executivo, para cada vez mais a gente consiga ajudar a divulgar e a incentivar o belo trabalho que as empresas Júnior da UTF-PR faz aqui em Cornélio Procópio, né, que às vezes, até comentei com um amigo que trabalha lá na Select, falei, às vezes falta um pouquinho mais de divulgação para que as empresas comecem a ter conhecimento, mesmo o trabalho de vocês, então sejam bem-vindos e contem com a gente. Muito obrigado. Eu queria dizer, já convidar aqui todos os vereadores, né, que puderem participar dessa reunião. Seria interessante e pode ter certeza que vai ter gente representando a Câmara lá. Tá, okay? Muito obrigado, presidente. Obrigado. Passamos agora para o pequeno expediente. Pequeno expediente, Ismar Nóbrega. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, pessoas que nos ouvem em casa. Senhor presidente, no sábado, nós tivemos aqui um encontro democrático, é um encontro suprapartidário do PSD, do PSC, onde nós recebemos inúmeras autoridades aqui na nossa cidade, um evento que contou com a participação de cerca de 500 pessoas, presentes o deputado estadual e futuro candidato a governador, Ratinho Júnior, deputados federais Alex Canziani e Sandro Alex, que é o presidente do PSD no Paraná, inúmeros deputados estaduais, que eu não vou nominar, prefeito Amir Manouchi, mais uma dezena de prefeitos, vice-prefeitos, inúmeros vereadores, uma reunião extremamente produtiva, onde nós contamos aqui com a presença do presidente da Câmara, Elvésio Badaró, o Neto Ananias, a minha pessoa e o Hélio Janone. Então, nós quatro estivemos representando a Câmara Municipal. Foi um encontro de alto nível, senhor presidente. Eu agradeço a presença de cada um de vocês que lá estiveram. Obrigado, Neto. Obrigado, Badaró. Obrigado, Elinho. Senhor presidente, nós estamos no mês de setembro, que é um mês colorido, mês bonito, colorido. E olha que o mês de setembro, senhor presidente, tem várias cores que nos alegram, cada uma simbolizando uma campanha. Então nós temos, por exemplo, o Setembro Dourado, que é dedicado à prevenção do câncer infanto-juvenil em todo o Brasil. O Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Temos a campanha nacional de trânsito, que vai de 18 a 25 de setembro, e muito pertinente. Setembro Verde, a doação de órgãos. A campanha nacional de multivacinação, de 11 a 22, que vai beneficiar crianças de até 15 anos, né? E aqui nós fazemos um apelo, senhor presidente, para que os pais levem os seus filhos homens aos postos de saúde para serem imunizados para o HPV, pela vacinação contra o HPV, que é o papiloma vírus humano, causador de câncer de colo do útero, causador de câncer de laringe e faringe, causador de câncer de pênis. Então, por que eu digo homem, levar o filho homem? Porque
O homem é o transmissor, senhor presidente. O homem é o transmissor. E já existe uma campanha para as meninas de 9 a 13 anos. E agora o governo federal incluiu na campanha os homens de 11 a 13 anos. Então, um apelo que eu faço para que os pais levem os filhos para vacinar. Muito obrigado, senhor presidente. Só isso. Próximo. Rafael Sampaio. Perfeito. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, população que acompanha pela Rádio Cornélio, população aqui presente. Hoje a gente vem aqui fazer uma reivindicação. Quando começou o ano, havia muitos problemas com a iluminação pública da cidade. E até o Executivo deu uma resposta rápida para esses problemas. Começaram-se as trocas de lâmpada. Até viemos aqui, fizemos vários elogios que às vezes a gente reivindicava num dia para o ouvidor, no caso o Bruno Magalhães, e no dia seguinte já iam lá e faziam a troca das lâmpadas aqui em Cornélio Procópio. No entanto, por conta do cancelamento do contrato com a empresa que fazia esse serviço e pela não realização de nova licitação e nova contratação da empresa, a gente vê esse problema voltando, principalmente nos bairros. Sexta-feira eu tive a oportunidade de passar a noite lá pela Vila Santa Terezinha e a gente pôde constatar inúmeros postes de luz com as lâmpadas queimadas. E essa situação causa na população uma sensação de insegurança, haja vista o breu que se torna nesses bairros. Eu estava até lá no bairro Santa Terezinha, parei lá para verificar, e até de se assustar com a escuridão. A iluminação lá já não é das melhores, e ainda com os postes queimados, a gente passa por ruas que chega a dar medo de andar à noite a pé por lá, por conta dessa situação. E daí, conversando com o ouvidor, fomos lá reivindicar isso, e ele nos informou que há uma grande quantidade de reivindicação com relação a essa questão da iluminação pública aqui em Cornélio Procópio. E a população vem nos procurar, indignada com isso, porque queira ou não queira, todos aqui pagam a taxa de iluminação que vem na conta de luz. A gente paga em torno de R$30 por mês e as pessoas não querem ter que pagar uma taxa e ter que conviver com a lâmpada queimada na frente da sua residência. Por isso nós estamos reivindicando, pedimos aqui ao Executivo que promova o mais rápido possível a contratação dessa empresa para regularizar essa situação. Muito obrigado. Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, aquele que acompanha a sessão através da Rádio Cornélio e através da internet do Gilson do Lavalle, que é uma falha que a gente praticamente não cita, o hábito de sempre citar só a Rádio Cornélio, mas a sessão também é transmitida via internet. Dar as boas-vindas ao vereador Tom Joslin. Obrigado. Ao mesmo tempo que desejamos rápida recuperação ao vereador Fernando Pepes. Senhor presidente, nós estivemos visitando a aviação e, antes de entrar no assunto propriamente dito, registrar a presença do André, dos gerentes do Sicredi de Cornélio Procópio, que realiza um grande trabalho, inclusive em parcerias com essa Câmara de Vereadores, que tomara seja ampliada. Nós estivemos visitando a aviação procopense, abordamos isso aqui há 2 sessões, tive o cuidado de acompanhar de perto
a situação da empresa, apresentaram números que realmente são graves e reclamaram de uma situação recorrente. O prefeito Fred, nós acompanhamos aqui na legislatura passada, tentou de várias maneiras inviabilizar, ex-prefeito Fred, inviabilizar o transporte coletivo. Havia realmente um interesse em municipalizar ou trazer a empresa de fora para substituir a aviação procopense. O Dorival Bortotto, naturalmente, ele confirma essas situações e fazia a mesma reclamação com relação ao prefeito atual, a mim, de uma certa dificuldade de conversar com o prefeito. Infelizmente, aí a gente traz uma boa notícia. No dia seguinte, ele já teve uma reunião com o prefeito, encaminhou uma série de situações da aviação procopense, ponderou, segundo ele, teve uma receptividade muito boa da administração municipal, que assumiu alguns compromissos de tentar viabilizar pelo menos caminhos para permitir a continuidade do transporte coletivo na cidade, porque a situação era de risco evidente de paralisação do transporte coletivo. São 2.000 pessoas que utilizam o transporte coletivo por dia, e ele remete a questões relacionadas ao trânsito também. Vocês apresentam projetos aí, essa questão de quebra-molas é um dos argumentos que ele usa realmente para aumento de custo. O outro é uma questão que talvez a gente não aborde de imediato aqui, até porque muita gente não gosta desse tipo de assunto, mas ele reclama demasiadamente de um serviço de mototáxi existente na cidade, não regulamentado. Ele acha que o grande problema é que ele se sujeita a uma série de situações, inclusive um contrato que para ele tem cláusulas, por exemplo, que podem inviabilizar, enquanto o transporte de mototáxi, aqui eu não estou nem falando a favor nem contra ninguém, realmente na origem da queda do movimento do transporte coletivo, nós temos essa questão do mototáxi, e aí nós temos alguns pontos que devem funcionar regularmente, da mesma forma como nós temos pontos na cidade, que a pessoa abre uma porta, junta lá 10, 15 motos e começa a prestar esse serviço na cidade. Alguns deles, inclusive, desses pontos, e aí é bom a gente também não fugir do assunto, sem generalizar, mas uma série de pontos denunciados por envolvimento com irregularidades. Isso é bom a gente trazer à tona, que cedo ou tarde isso vai ter que ser discutido aqui. O transporte de passageiros, ele implica uma série de regras de segurança. Regras de segurança, isso é uma questão de segurança da população. Então, se existe uma lei de criação do serviço de mototáxi na cidade, essa lei deve ter algumas pré-condições, e essas pré-condições, a partir do momento que é responsabilidade nossa fiscalizar as leis existentes, não é só propor a criação de novas leis, porque senão vira uma festa, você cria um emaranhado de leis novas que não funcionam e não fiscaliza sequer a legislação existente. Então, se tem uma lei com relação a mototáxi na cidade, que tem cláusulas específicas determinadas, compete a essa Câmara de Vereadores verificar, evidente que sem fazer pré-análise ou pré-julgamento de ninguém, quem estiver adequado normalmente tem que funcionar, quem não estiver adequado vai ter que se adequar à lei, e a responsabilidade dessa Câmara fiscalizar a legislação existente. Tom Joslin. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, aos ouvintes e os que nos assistem na internet. Bom, gente, queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, falar para o Fernando que estamos desejando melhoras para ele, que ele possa voltar logo, e é mais uma oportunidade que está sendo me dado para eu conseguir pegar o jeito aqui com a coisa da Câmara e vamos aproveitar ela da melhor forma possível. Hoje a gente volta com uma expectativa positiva, porque um dos nortes que eu sempre tive em campanha e na própria atuação profissional foi a questão dos jovens, né? E hoje eu vejo 2 projetos aqui na pauta
que são estritamente importantes, eu acho, para a construção de uma política pública para a juventude. Primeira questão do Parlamento Jovem, que o Neto Ananias encaminha a mesa diretora, que eu acho fundamental o processo dos jovens entenderem o funcionamento da Casa Legislativa, da chamada Casa do Povo, de qual é o seu papel e como ela deve funcionar dentro do processo democrático, né? E a segunda, a questão do que o Rafael e o Fernando estão trazendo do primeiro emprego, né? Eu acho que a ideia de empregabilidade, de projetos que tragam recursos a fim de dar a essas pessoas o instrumento do trabalho, bem como outros elementos de política pública, tal como a cultura, tal como o esporte, são fundamentais para o desenvolvimento humano dos jovens daqui de Cornélio Procópio. Principalmente aqueles mais necessitados, como eu já falei aqui algumas vezes, aqueles que se encontram em vulnerabilidade social. É necessário, e eu faço um apelo ao Executivo, né, para que faça uma política pública consistente para a juventude. Se a gente está vendo tiros sendo dados na periferia da cidade, se a gente está vendo um aumento gradativo da violência, se a gente está vendo todos esses processos, existe sim maneira de agir antes que isso aconteça. E a maneira de agir são com políticas públicas para a juventude, né? Eu fiquei muito triste enquanto eu estive fora, que eu fiquei sabendo que fechou um programa de esportes que era do governo federal, deu um imbróglio, parece que teve que cancelar esse processo. A gente tem que lutar para que esses elementos aumentem. É forma, é papel do Estado, é papel do poder público garantir aos cidadãos acesso a esses elementos. Então eu peço, por favor, que o Executivo encaminhe junto à FECOP projetos consistentes junto ao esporte, projetos consistentes junto à cultura, né, que a Secretaria de Educação possa também trazer alguns projetos para esses jovens, tá certo? É um apelo que eu faço porque eu trabalho há mais de 10 anos com jovens, quer seja de periferia, quer seja de classe média alta. A gente vê o quão importante é essas ações para com esses jovens, para criar o senso crítico, para começar a se desenvolver e ter acesso ao mercado de trabalho, chegar a uma universidade e mudar a vida dessas pessoas. Durante muito tempo lá no chão das periferias, como coordenador de ONGs, a gente trabalhou e modificou vidas, assim como vários parceiros do esporte fizeram. É algo que não é tão caro e é algo que realmente modifica a estrutura. Então é um apelo, eu passo essa primeira fala, nessa segunda vez que eu passo aqui, com um apelo junto ao Executivo. Comece a olhar para a questão do esporte, para a questão da cultura, oficinas, ações, principalmente nos lugares com vulnerabilidade. Senão vai ficar na rua, vai aprender coisa errada, vai ficar próximo ao tráfico. Aí não adianta só lamentar mais uma morte lá no conjunto universitário, mais uma morte lá no CIBIM, né? Se não agir, as coisas não mudam do nada. Então é necessário essa reflexão para que a gente consiga caminhar para melhorar as coisas, principalmente para a juventude da cidade. Muito obrigado. Edmar Gomes. Ananias Neto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população presente que nos acompanha, que nos assiste e nos escuta. Agradeço, dou boas-vindas ao Tom, agradeço pela colocação em relação ao Parlamento Jovem. A gente já discutiu bastante esse projeto aqui, como você não estava presente, mas é um projeto, Tom, que visa justamente isso. É uma forma da gente atrair, da gente trazer os jovens para dentro da Câmara Municipal, em que possa ser discutido tudo, desde o nosso regimento interno, as leis orgânicas, materiais políticos, pauta de sessões, sugestões, dúvidas. Então, fazer um processo que nós passamos por isso já, né? Nós tivemos lá atrás inspirações, coisas que nos trouxeram a despertar a política, e talvez com esse projeto a gente consiga despertar não só a pessoas para a carreira política, mas pelo conceito, né? Pelo estudo político, e isso é muito importante. Também hoje, em segunda votação, nós temos a faixa de pedestre elevado, também já discutido aqui, autorizando o Executivo
a colocar a fase de PRS elevado nas vias públicas. Também quero trazer aqui uma indicação que faço hoje, né, pedir ao nosso executivo, assim que possível, também olhar para o nosso acesso da universidade, da UEMP, né, que hoje está bem, o acesso tanto ali pela BR, né, nós temos a entrada que vai, a entrada que vem, hoje anda tendo bastante acidente lá, o pessoal está caindo de moto, tem pedestre machucando, a população está fazendo um apelo grande, a gente sabe que tem aí o planejamento asfáltico, mas trazemos essa indicação, essa sugestão também para o executivo o quanto antes. Também quero dizer ao doutor Ismar, né, do evento que nós participamos lá no sábado, um evento interessante, bacana, porque abriu, né, doutor? Abriu para a população poder participar, as pessoas que estiveram lá também saíram bem satisfeitos com o andamento do evento, que nós possamos ter cada vez mais eventos que forcem não só a nossa participação como políticos, mas, claro, que é o nosso alvo principal, é quem as pessoas têm que estar lá, é a nossa população. E também, ressaltando, assim como o senhor citou, esse é o Setembro Verde, né? Agora, a última semana de setembro é um apelo nacional em relação à campanha de doação de órgãos. Veio com a felicidade aí no começo do mês de ter o nosso projeto aqui também, autorizando o benefício, né, o executivo a dar o benefício à doação de órgãos no nosso município. Então, acho que foi legal e reforçando mais uma vez, um mês tão importante em tantas campanhas, e a doação de órgão também não pode ser diferente. Muito obrigado. Grande expediente. Passamos agora para o grande expediente. Rafael Sampaio. Pulou. Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, não tive a oportunidade de participar do encontro político do último sábado aqui na cidade, mas acompanhei algumas manifestações do Ratinho Júnior durante a semana, inclusive um posicionamento dele contrário à abertura de uma comissão especial na Assembleia em Curitiba, num indício que eu achei interessante de provavelmente ele ter a possibilidade de ser um candidato aí com chancela oficial, até porque me parece que nesse encontro nós tivemos a presença do prefeito do município, e também do ex-prefeito do município. Pelo menos tinha um vídeo aí correndo na internet com o ex-prefeito convidando pessoas para participar desse encontro. Achei a situação até curiosa, porque o ex-prefeito está com mandato, além do mandato cassado, com os direitos políticos aí suspensos por um determinado período. Então, muito provavelmente, ele deva ficar de quarentena aí por um bom tempo. O que é uma notícia auspiciosa, vereador Edmar. Mas nós estamos fazendo aqui duas indicações, senhor presidente. Uma delas causou preocupação, porque nós estivemos no Alto do Cristo no final de semana, e esse calçamento de paver que foi feito lá é recente, né? Isso foi inaugurado há não mais de um ano, aquela reforma da praça, e o paver está se soltando exatamente no local onde tem ocorrido algumas brigas de porte, inclusive com pessoas saindo extremamente feridas de lá. Na prática, o Cristo se tornou um local perigoso na cidade, e aí vai de encontro até uma indicação, um requerimento do presidente dessa casa, o vereador Badaró, com relação à segurança. O Cristo é um dos pontos de segurança deficiente, iluminação deficiente, agora com aquelas pedras de paver soltas, no local onde as pessoas têm hábito de brigar, aquilo pode ser uma arma letal. Então, é mais ou menos uns 4 ou 5 metros quadrados de paver já destruído, e aquilo tem que corrigir rapidamente, primeiro para não deteriorar o resto, e segundo para evitar mesmo essa situação de risco. Peço a parte, vereador? Com certeza, vereador. Aliás, essa questão do paver ali no Cristo é uma novela, né? Porque uma vez contrataram uma empresa, eu acho que já foi feito umas 2, 3 renovações lá do paver lá do Cristo, e não dá solução. Até uma vez as calçadas estavam todas depredadas e tinha acabado de ser feita uma obra para reestruturar aquelas calçadas, e é uma questão que a gente tem que começar a pensar até para fiscalizar o que acontece, porque no Cristo já foram feitas inúmeras revitalizações
E eu falo que cada vez que revitalizam lá, em vez de melhorar, piora a situação do Cristo. Então, acho que a gente, como fiscal, tem que ver o que aconteceu. Inclusive, teve obras que foram, empresas que foram contratadas para fazer as obras lá, paralisaram as obras, isso aí teve que ir para a justiça, os representantes dessas empresas nem estão mais por aqui, tiveram que sumir e deixaram a bronca aí para o município, e a gente tem agora que ficar lutando para tentar restabelecer a situação lá do Cristo. Que é uma situação, o reparo visualmente lá não é um serviço de grande porte, mas pode vir a ser um serviço de grande porte se demorar muito para fazer esse tipo de manutenção. E com relação a praças, nós conversávamos depois da última sessão, em Cornélio Procópio tinha que ser proibida a reforma de praças, porque quanto mais reforma, pior, o vereador Badaró. As pessoas mais antigas se recordam da Praça Brasil, nós falávamos disso, como uma praça bonita. Depois de umas 3 ou 4 reformas, a Praça Brasil hoje é uma praça feia. Então tem que proibir, reformar o Botafogo, tem que arrumar um jeito de não deixar, de repente fazer, porque a praça, de reforma em reforma, acabaram com a praça. É uma praça sem árvore, sem flor, sem gente, virou um elefante branco no meio da cidade, e isso realmente é deprimente. A outra situação que me traz aqui, uma outra indicação, que vai provavelmente causar chateação a algumas pessoas, mas fizeram uma reclamação e nós não podemos generalizar, tem que tomarmos esse cuidado. Com relação aos mototáxis, inclusive, é bom, eu vou deixar claro aqui, como eu não sei dirigir, eu sou usuário de mototáxi, então não tem nada contra o tipo de transporte, mas tem que ser feito dentro da legalidade. Mas o assunto que eu estava abordando é com relação a horas extras. Algumas pessoas dentro da prefeitura, com cargo de chefia, comentaram de alguns servidores que, de repente, fariam, evidentemente, corpo mole numa ou outra situação para trabalhar depois do expediente, com essa situação de ganho de horas extras. Na administração passada, nós chegamos a ter levantamentos aqui que indicavam pagamentos acima de R$500 mil por mês de horas extras. E parece que a administração atual conseguiu reduzir esse valor para um patamar mais aceitável, mas tínhamos pessoas na área da saúde com salários aí, somando o salário e essas horas extras, que passavam de 15, 20, chegava a R$20 mil por mês, o que é um salário superior, inclusive, ao salário do prefeito. Não quer dizer que as pessoas não trabalhavam, mas significa que havia um descontrole nesse procedimento, porque não é natural um salário desse numa cidade que enfrenta dificuldades como a nossa. E em vários setores, senhor presidente, inclusive no CREA onde eu trabalho, o expediente utilizado é um expediente de banco de horas. Se a pessoa trabalha depois do expediente, ela ganha em folga e não em valores. Que seria uma maneira, talvez, de reduzir se esse valor de horas extras estiver realmente acima do que seria natural. Não pode ser feito isso por uma iniciativa do prefeito agora, tem que ser discutido isso dentro da data base da categoria, isso vai ser só em março ou abril do ano que vem, mas já fica o alerta e a necessidade da discussão. Nós tivemos realmente desmandos seríssimos com relação a horas extras aqui na cidade, inclusive no passado com denúncias de servidores que não faziam hora extra e recebiam como se fosse uma complementação salarial, uma cota fixa de horas extras. Tomara, e acreditamos que isso não deva estar ocorrendo, até por conta dessa redução, mas o banco de horas a gente considera que seja uma solução para lá de razoável para tentar equacionar esse problema. Tom Joslin. Bom, eu queria pedir uma reflexão dos caros vereadores, porque não tem sido um tempo muito fácil para quem acredita na democracia, né? A gente vem vendo os escândalos atrás de escândalos, são todos os partidos, são todas as esferas, é corrupção, é desvio, é anedota, é mentira, né? Nós temos lá um presidente que está colocando a culpa
né, de toda a crise nos trabalhadores, e só quem está pagando a conta é os trabalhadores, mas ninguém paga a conta nesse país. Então a gente está com um processo estritamente difícil, um momento difícil. Então eu trago uma reflexão para nós, enquanto membros do Legislativo, né? Eu estava vindo para cá e um pouco angustiado, porque os últimos momentos tem que pegar, né, para a gente que participou de luta social, né, que tentou a transformação social, que acredita na democracia, está sendo difícil mesmo sustentar essa piscina cheia de ratos, como diz o Cazuza. E vindo para cá, né, até escrevi agora aqui, eu estava ouvindo a Rádio El e estava tocando uma música do nosso querido Raul Seixas, e ele fala uma coisa aqui, que eu vou até citar para vocês, que eu até escrevi num papelzinho, para mostrar para vocês, porque eu acho que é muito dentro do tema do que a gente está vivendo nesse país, né? Ele diz lá vou eu de novo, um tanto assustado, com Ali Babá e os 40 ladrões. Já não querem nada com a pátria amada, e cada dia mais enchendo meus botões. Esse é o sentimento que muitas vezes a gente tem. Pessoas que roubam, que trazem, né, que fazem do público a extensão do privado. E pensando nessas questões, enquanto sociólogo principalmente, cheguei a uma determinante. Um dos principais problemas desse país é o que a gente chama de patrimonialismo. Patrimonialismo, meus queridos, é um conceito que é fundado desde o século XIX por um sociólogo liberal chamado Max Weber, um ótimo sociólogo, inclusive. E ele vem trazendo que o patrimonialismo é quando o Estado ele não consegue dividir a esfera pública da esfera privada. E a partir daí, do século XX todo, vários sociólogos e teóricos políticos do Brasil colocam esse como um dos principais enclaves para o desenvolvimento político do Brasil. Raimundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, todos eles colocam como um ponto crucial o quanto esse jeitinho brasileiro, que tem origem lá nas repúblicas portuguesas, na monarquia portuguesa, vem atravessando tempos e tempos, e toda vez, até os dias de hoje, nós, quem entra no poder público, graças a Deus eu vou me tirar dessa, né? Entramos na questão pública e estendemos aquilo como se fosse uma extensão do privado. É isso que a gente está vendo lá em Brasília, é isso que a gente está vendo no governo estadual, né? Então, até quando, senhores? Até quando a gente vai agir e fazer da política a extensão de interesses privados? Está na hora de nós todos, inclusive, né, que fazemos parte da estrutura política, a gente não pode generalizar nunca, né, não são todos, mas existem, é claro, está na própria cultura nacional, e não é só de políticos, está no cidadão, no comum. Está na hora de roubar a vaga do deficiente físico, porque é só um minutinho só. E a gente vai perpetuando a cultura do jeitinho, vai perpetuando o patrimonialismo, e vai achando que as coisas vão se decidir como? Com autoritarismo? Com ditadura militar? Não é esse o caminho, senhores. O caminho é repensar essa democracia, é repensar os nossos atos, é pensar como nós, enquanto cidadãos, mais do que cargos públicos até, como cidadãos, devemos tratar a coisa pública como público e a coisa privada como privado. Quer ser rico? Não tem problema, tem o direito de ser rico. Tem o direito de ser rico, mas vai ser rico na esfera privada, não vai ser rico na esfera pública. Não vai fazer hora extra que não existe, como alertou o nobre vereador. Aqui não é lugar de enriquecimento. Aqui é lugar de fazer o bem comum. Aqui é lugar de fazer com que os acessos aos serviços públicos sejam feitos a todos que mereçam e que pagam os impostos desse país. Então essa reflexão fica para mim e para todos nós, para que a gente comece a exercer de maneira efusiva a ação de tratar o público como tal. E quando esse elemento, quando o público for tratado como privado, que se haja, independentemente de partido, independentemente de grupo político, que se haja de maneira firme contra, toda vez que isso acontecer. Essa reflexão que eu trago a vocês, eu queria também ouvir vocês. Vocês acham que essa ideia de patrimonialismo realmente existe? Ou é uma invenção de um sociologuês, de uma teoria sociológica bonita?
Existe patrimonialismo, gente? As pessoas nesse país pegam o público e ganham vantagem em cima desse público? Ou isso é apenas uma errada impressão de alguns intelectuais ao longo da história brasileira? É óbvio que isso existe. Nós vimos agora, recentemente, os 52 milhões que foram encontrados no apartamento do seu Gedel Vieira, que é fruto de corrupção, fruto disso que tu está falando. E a gente vê, não só em âmbitos federais, mas a gente vê em âmbito estadual, em âmbitos municipais. E o que a gente está vendo agora, o que não via antigamente, pelo menos é uma reação da Justiça, que ainda é tímida, do Ministério Público. A gente está vendo aí, agora que começou a se prender empresários envolvidos com essas situações, políticos envolvidos com essas coisas que não aconteciam no passado. Nós presenciamos, antes dessa situação de corrupção da Lava Jato que está saindo aqui, inúmeros outros escândalos que surgiram no Brasil nos últimos anos. Não era apurado, né, vereador? Não era apurado, era encoberto, não se chegava a nenhuma prisão, a nenhuma consequência mais grave. E agora está se tendo essa reação do Ministério Público e da Justiça, e já existe uma contra-reação do Ministério Público e da Justiça forte, no sentido de tentar desmoralizar essas duas instituições. Inclusive, ouvimos essa semana um general falando até de que a justiça não está sendo feita e que também talvez seria caso de intervenção militar. Mas eu acho que a justiça, nesse momento, nunca foi feita como antes. É tímida ainda? É tímida. Mas, pelo menos, a gente está vendo uma reação, uma luz no fim do túnel. E será que consegue, vereador? Se me permite, vereador Tom Joslin, uma justiça tímida e parcial, vereador Rafael. Tímida e parcial. Nós temos um ex-presidente da República denunciado, não vou discutir aqui se com provas ou não, por um triplex que custa 2 ou 3 milhões, por um terreno no Instituto Lula que ninguém sabe se realmente ele ganhou ou não, e temos na presidência da República um ladrão, um sujeito que é chefe de quadrilha, e a justiça que permitiu isso. Então, temos que tomar bastante cuidado quando levantarmos a bola da justiça, porque a justiça no Brasil é extremamente parcial, direcionada, com finalidades políticas eleitorais, porque o grande objetivo desse processo é retirar das eleições do ano que vem o primeiro colocado nas pesquisas, independente de gostar dele ou não. Esse é um procedimento que está muito claro aí. Eu acho também que tem que punir todo mundo, o vereador Edmar. Mas tem que pegar Temer, tem que pegar todo mundo que está cometendo irregularidades aí. Viu, Luiz porque Carlos, senão a gente... Com certeza. Eu concordo com Vossa Excelência, eu acho que todo mundo, quem rouba R$1, rouba R$1 milhão, ela dá do mesmo jeito. Só que nós não podemos, Tom Joslin, eu estava até lendo agora, eu ia citar aí, dizer que o ex-presidente ele está sendo citado por causa de um triplex ou não, porque se você entrar aqui nas redes sociais, a Justiça agora e a de Brasília aceitou a 7ª denúncia contra ele. Agora, doutor Ismar, envolvido, que ele ajudou a beneficiar montadores de automóveis. Não. Então, o Edmar, não é um santo nenhum, não. Essa informação não procede, vereador Edmar. Você não está aqui, ó. Não, especificamente com relação às montadoras, eu não tenho procuração aqui para fazer defesa. Mas ele renovou um procedimento que o Fernando Henrique adotou. E essas montadoras estavam localizadas no Nordeste. Na verdade, contra o ex-presidente vão lançar 30 processos, 50 denúncias, porque tudo vai ser direcionado... Porque as pessoas têm mania de dizer que é o juiz Sérgio Moro do Paraná que está contra ele. E até a cara de pau da presidente nacional do PT dizer isso hoje. E não é mais isso aqui é um juiz de Brasília. Não é essa a preocupação que eu tenho, vereador Edmar. A preocupação que eu tenho... Eu estou entendendo, Vossa Excelência. É que eu vejo, eu estava até em Curitiba semana passada, e eu vejo as pessoas pregarem que... Até tem uma matéria aqui, que eu acho até interessante, senhor presidente. Quando a favor
os juízes são a favor ou contra Temer, Aécio, aí o PT ele fala que tem que prender. Aí quando é contra o Lula, fala que estão inventando. A gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que é o que eu falei. Por isso é que eu disse que todos. Todos. Roubou R$1, roubou R$1 milhão, é ladrão do mesmo jeito, tem que pagar dele. Mas aí a preocupação, a minha linha de raciocínio vai no sentido de criminalização da política. Você criminaliza o movimento político e aí surge, cá entre nós, eu não sei se tem simpatizante aqui, mas surge um sujeito chamado Bolsonaro, que é o cara que está em segundo lugar das pesquisas hoje, é um reacionário, conservador, racista, que chega a ocupar a imprensa para elogiar torturadores que matavam gente na época do regime militar. Então, talvez a ação do Moro tenha criado, nesse momento exatamente, um cidadão desse, como candidato a presidente da República, porque todo mundo está repudiando. Todo mundo repudiando a classe política por conta dessas situações. Nós vamos descobrir lá no futuro se esse Moro era um deus ou se esse cara afundou e quebrou o país. Mas eu acho que não é bom esse momento do debate. Até trouxe, só um minutinho, doutor Ismael, até trouxe um patrimonialismo, que é uma coisa da cultura nacional, que está presente em todos os partidos, até para não partidarizar nesse negócio de Temer, Lula, enfim, né, se é direita, se é esquerda, porque essa imbecilização dessa conversa que está acontecendo hoje. Mas se permite, vereador, ter um espaço adequado. Sim, claro, o espaço certo. Que é a Câmara de Vereadores, né? Também acho. Bom, compreendo. Fala, isso existe desde que a família real chegou aqui, muito antes, né? Você sabe disso, você é historiador, né? Agora, aí nós fazemos uma Constituição em 1988 extremamente patrimonialista e paternalista. Então, eu vou te citar aqui um dado que você deve saber, mas eu quero citar. A Constituição brasileira fala a palavra direito 76 vezes. Fala a palavra dever 4 vezes. Fala a palavra de produtividade 2 vezes. E eficiência 1 vez. Quer dizer, que país vai para frente quando ele tem 76 direitos e 1 eficiência? Ninguém se sente obrigado a ser eficiente. Aqui no Brasil, você não precisa ser eficiente. E nem deve ser eficiente. A não ser na iniciativa privada, que aí você ou é eficiente ou você cai fora. Então, a própria Constituição estimula esse tipo de coisa. E eu lembro de uma mensagem do professor José Pastore, da Universidade de São Paulo, dizendo que em 2009, faz 8 anos isso, no Congresso Nacional, em Brasília, existiam 2.000 projetos de lei concedendo direitos às pessoas. Só direito, só direito. Tom, você tem o direito, mas você não precisa ter dever, nem eficiência, nem produtividade, obrigação. Então, a nossa Constituição é muito culpada por isso. Eu respeito sua análise, mas eu vou contra, porque eu tenho uma tendência mais social-democrata que liberal, né? Sou mais social-democrata, eu acredito que o Estado ele tem que trazer os equilíbrios sobre a questão da desigualdade social, ainda mais num país que sempre foi explorado como mas eu entendo o seu posicionamento da falta de dar um pouco de dever e autonomia para o indivíduo, né? Você enche ele de direitos, enfim. Né? Então é só para gerar esse debate, eu acho que esse é um lugar certo para gerar esse tipo de debate, para ver se a gente consegue realmente uma transformação viável da sociedade. Obrigado a todos. Com certeza. Edmar Gomes. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos prestigia através da TV Câmara Digital, muito boa noite. Senhor presidente, eu uso essa tribuna agora, e foi bom ter o vereador Luiz Carlos abordar esse assunto, porque eu estive quarta-feira em Curitiba, passei esses dias em Curitiba, e deixar bem claro a algumas pessoas aí que quarta-feira, vereador Jones, quarta, quinta e sexta eu estive a Curitiba, estive com o meu carro, estive com o meu combustível e paguei as minhas despesas, porque quando eu vou passear, deixar bem claro algumas pessoas que estão ouvindo aí, eu vou com o meu dinheiro. Quando eu venho para a Câmara, eu venho com o meu carro. Quando eu vou final de semana, eu vou com o meu carro. Quando eu vou para as minhas propriedades trabalhar, eu vou com o meu carro. Quando eu vou pescar, eu vou com o meu carro. Porque tem muita gente aí que fica falando muito baboseira na internet,
dizendo que é farras, e eu não acho farra nenhuma, até porque hoje nós vamos votar aqui R$720 mil, que nós fomos em Curitiba junto com o deputado Romanelli e conseguimos trazer para Cornélio Procópio. Só para deixar essas pessoas e bem claras, porque elas têm mania de ficar falando bobagem na internet, não sabe o que fala, fica falando besteira, né? Tem que deixar bem claro isso. E nessa quarta-feira que eu estava lá, senhor presidente, o Paladino, o ex-presidente Lula, estava sendo ouvido pelo juiz Sérgio Moro. E só quem estava lá pôde acompanhar quem eram realmente as pessoas que estavam dando apoio ao ex-presidente. Eu via uma presidenta nacional hoje, que foi eleita pelo Paraná como senador com mais de 2 milhões de votos, eu como paranaense, fiquei envergonhado de ver que a senhora Gleisi Hoffmann fica tentando desmoralizar a justiça, o Sérgio Moro, o Ministério Público, faltando até com respeito em relação a essas pessoas. E tem uma matéria que veio a calhar hoje na Folha de São Paulo, onde fala aqui, no seu Josias, blog, PT terá de incluir outro juiz no complô anti-Lula, porque tudo quanto é contra o Lula é complô. Eu gostaria de ler, senhor presidente, 1 minuto só. Lula é um recordista penal. Tornou-se nesta terça-feira um heptarréu. Repetindo, com 9 denúncias a pesar sobre os ombros, já foi enviado ao banco dos réus em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ações penais. A 7ª ação foi aberta nesta terça-feira. Nada a ver com Sérgio Moro, Curitiba ou Lava Jato. Deve-se à providência do juiz Wanisley de Souza Oliveira. Trabalha em Brasília e atua na Operação Zelotes. Após folhear denúncia que recebeu na semana passada do Ministério Público Federal, Wanisley concluiu que há indícios suficientes para processar Lula por corrupção passiva. Neste processo, o pajé do PT é acusado de comercializar uma medida provisória que interessava a indústria automobilística, em 2009, ainda quando era presidente da República. A novidade obriga o PT a atualizar o seu rol de conspiradores. Na lista negra do petismo, o juiz Wanisley ficará uma posição abaixo de Moura. Se ele condenar Lula, iguala-se ao colega de Curitiba, que já pendurou no pescoço do grão-mestre do PT uma sentença de 9 anos e meio de cadeia. O PT construiu um conceito peculiar de justiça. Quando o processo é contra um rival, Michel Temer, Aécio Neves, por exemplo, elimina-se o benefício da dúvida. A culpa é indubitável. A cadeia, o imperativo. Quando o encrencado é um petista, José Dirceu ou Vacari Neto, por exemplo, a falta de provas é evidente. A prisão, um abuso de poder. E se o acusado é Lula, bem aí o caso é de flagrante perseguição política. É mais fácil e confortável para o Partido dos Trabalhadores sustentar a tese de que Wanisley aderiu ao grande complô urdido por Moro, procuradores, delegados, agentes federais e repórteres golpistas para transformar Lula de político modelo em corrupto. A alternativa seria admitir que tudo que está na cara não pode ser uma conspiração das leis e das probabilidades contra um coitado inocente. Não sou eu que estou dizendo, é um jornalista da Folha de São Paulo. Me permite uma parte, vereador? Toda a parte, eu tenho o hábito, muitas vezes durante a noite, o UOL é da Folha de São Paulo, e eu tenho o hábito de ler o UOL na internet, mas já não tenho mais o hábito de ver a Rede Globo de televisão, mas leio também alguns blogs mais progressistas, como DCM, Brasil 247, o blog daquele menino lá da Rede Record, lá o Conversa Afiada, exatamente para contrabalançar essas informações. Então, quando você lê a Folha, o Lula é o maior bandido do país. Quando você lê os sites progressistas, a Folha de São Paulo e a Rede Globo e os poderosos do país são colocados como mentores de um complô para tirar 40% ou 50% da população nas eleições do ano que vem. Então eu não faço defesa aqui, evidentemente que nem de um lado nem de outro, porque essas denúncias todas, elas são muito graves e você não pode correr o risco de defender alguém e de repente fica comprovado ali na frente que realmente roubou, e se roubou tem que ser punido mesmo. Agora eu gostaria de destacar aqui, vereador Edmar, primeira pesquisa de hoje da CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes, é um órgão de empresários e que coloca o ex-presidente, que não é do meu partido, eu sou do PSDB,
em primeiro lugar nas pesquisas, isso depois de uma campanha violentíssima contra ele, desde o ano passado, condenado já à prisão. E se tem um político casca-grossa no país, é esse sujeito, que para resistir ao que ele está resistindo e ainda manter essa expectativa, eu nem acredito que ele seja candidato, por conta das condenações, mas ele é um exemplo vivo de resistência. É um nordestino resistente ao extremo, e essa parte da população que vota nele é por uma comparação simples, vereador Edmar. Eles acham que durante o governo dele a vida do pobre era melhor. Então a tendência do pobre é reconhecer isso através do voto, mas se de repente cometeu alguma irregularidade, tem que mesmo ser penalizado, tanto ele como qualquer outro. E a gente lamenta bastante que a política tenha caído num nível desses, porque a discussão nem tinha que ser essa. Agora, aqui nessa Câmara de Vereadores, estava conversando com o vereador André agora, eu acho muito interessante, porque o vereador Edmar tem uma posição na democracia mais conservadora, e é natural que seja. O doutor Ismar também sempre traz essas discussões, eu ofereço aqui um contraponto. Eu acho bastante interessante, nós estamos num ambiente político, a Câmara de Vereadores é um ambiente político, e eu acho que essas discussões que nós temos aqui no momento desses, acabam enriquecendo e esclarecendo a população. Então, parabenizo o vereador por essa postura sempre. Posso concordar ou discordar, mas é uma postura muito franca e muito aberta e é correta. E é isso que nós estamos aqui, né, Luiz? Peço uma parte. Só um pouquinho, Rafael. O Tom estava citando lá, né? Mas, infelizmente, Tom, nós, e eu tenho certeza que aqui ninguém está aqui para enriquecimento ou por salário, porque cada um tem aqui sua profissão, mas a gente sabe, a nível estadual e federal. Mas, infelizmente, nós, a população, ninguém chega por aqui porque enfiou uma faca ou um revólver em alguém para estar aqui. Chega pelo voto. Infelizmente, a população é que coloca, né, Luiz Carlos? Você vê casos de Renan Calheiros, José Sarney, Jader Barbalho, Collor, que foram caçados e depois voltaram e está aí. É por isso que esse país, o doutor Ismar foi muito feliz. Isso aí veio desde lá da colonização. Uma parte, pode? É muito peculiar, porque durante anos eu votei no Lula. Meu pai fez parte do PT muitos anos e a gente sempre teve essa tendência social também. E até no começo do governo, no governo dele, ficamos até satisfeitos. Mas hoje, diante do que a gente vê, por mais que essas pessoas tentem ocultar, como é que nós vamos acreditar que todo mundo está mentindo? Rafael, só em cima do que você está dizendo, e até bom a gente... eu li muito, não só na Folha de São Paulo, em outros lugares, o candidato oficial do Lula não era Dilma Rousseff. O candidato oficial do Lula era o Palocci. Era o Zé Dirceu antes. E era o Palocci mas como ele foi prefeito de Ribeirão Preto, teve aquele problema, ele não pôde ser candidato. Aí ele virou ministro e depois ele foi engolido pela Dilma e pelo Lula. E o próprio Palocci, que até esses dias era o homem de confiança, não só dele, como do PT, da Gleice Hoffmann, agora o Palocci está mentindo também, segundo a Gleice Hoffmann. Agora, para você ver como é que é difícil, senhor presidente. Se me permite... Agora, é óbvio que o que a gente nota é que a reação com relação ao Lula é muito mais forte, talvez até pela expressão dele, do que com relação aos outros que fizeram a mesma coisa. Então, vamos acreditar que o senhor Aécio Neves também não fez. O senhor Michel Temer também fez. Todo mundo foi pego com a cueca na mão e ficam negando. Se me permite, vereador Rafael, agora o vereador Rafael acabou de tirar uma dúvida minha aqui. Porque o vereador Edmar e o vereador doutor Ismar sempre defendem umas posições mais conservadoras. E sempre que vocês estavam defendendo, eu tinha o hábito de olhar para o Rafael e para o Fernandinho e esperar a reação. Eu achava que, como pessoas de esquerda, e eu sempre considerei isso, que a defesa partiria de vocês, e muitas vezes eu me surpreendi, sendo do PSDB, defender uma posição que eu sempre acreditei que vocês é que defenderiam aqui na Câmara. E agora, quando o vereador Rafael fala da decepção, fica bem esclarecido isso. Então eu vou fazer uma defesa no futuro dessa situação, mas com o pé meio atrás,
porque eu também vou começar a reavaliar essa situação, viu, vereador? É muito difícil, diante de tudo que a gente tem visto aí, depoimento de várias pessoas, e em todos. Por exemplo, como é que você vai negar que aquela gravação do cara falando do Temer lá é mentira? É o Temer falando. 52 milhões. Pois é, 50. Que haviam vários, todos esses partidos tinham um projeto, tinham um esquema para financiar a campanha e financiar as suas Rafael, riquezas. você está como vereador agora, mas nós temos a mesma idade, e você, através do seu pai, você milita na política há muito tempo. Você lembra o que aconteceu com o Roberto Jefferson em 2005? Que lá atrás ele já citou isso. E ele estava no meio também. Só veio denunciar porque cortaram a boca dele. Quer dizer, foi uma sucessão de corrupção em cima de corrupção. Tem gente boa? Tem. É óbvio que é duro separar o joio do trigo. Mas... Rafael, acho que você não sabe disso, mas eu subi em palanque do seu pai. Eu subi em palanque com o Rui Sampaio para fazer... campanha para o PT, e eu votei no Lula uma vez. Depois, quando eu soube quem ele era, nunca mais votei. Agora, a minha postura, Mâncio, é da minha idade. Eu completei 66 anos sexta-feira. E é democrática, doutor, é democracia. 66 anos. E eu já levei um tiro de fuzil, porque cantei uma música chamada Para Não Dizer Que Falei de Flores, em frente a um quartel do Exército em Olinda. Tomamos um tiro na van, de fuzil. E eu era fã de Miguel Arraes. Eu era fã de Francisco Julião. Eu acho que vocês nem conhecem Francisco Julião. Você deve conhecer, líder das ligas camponesas pernambucanas. Eu fui militante de esquerda. Mas eu me decepcionei de uma maneira tal que hoje eu tenho uma posição muito clara, Amâncio. Não gosto do Bolsonaro. Mas se eu tiver que optar entre o Bolsonaro e o Lula, com certeza eu vou no Bolsonaro. Agora, a que ponto nós chegamos, né? E Bolsonaro e Lula. Né? Senhor presidente, só para completar, e na sexta-feira eu estive na Universidade Federal do Paraná, na reitoria, né? E lá no curso de medicina. E lá foi citado, 102 anos da faculdade de medicina, doutor, e foi citado sobre a nova faculdade de medicina, que já está em pleno funcionamento, em Toledo, que era a mesma faculdade que era para vir aqui lá em Toledo naquela época. É uma tristeza, porque Toledo está funcionando e nós não temos. Mas há uma esperança no fundo do baú, porque lá mesmo, eu estava lá sexta-feira, foi citado que a Universidade Federal do Paraná, ela tem projeto de ampliações em outras cidades do Paraná. Então, vereador Rafael, vereador Descartes, é hora de nós pegarmos todos os nossos representantes e conclamar, pedir para o Cornélio Procópio. E só para completar, senhor presidente, o vereador Amâncio citou aqui do transporte coletivo. Eu ouvi dizer que o governador do estado, Luiz Carlos, vai estar aqui na abertura da feira. Pediu para o senhor presidente que faça um requerimento para que todos nós possamos assinar, senhor presidente, entregar ao governador do estado ou marcar uma audiência com ele aqui mesmo, no dia que ele vier aqui, para a gente pedir que ele ajude no subsídio para o transporte coletivo aqui. Ele ajuda na região metropolitana de Londrina, na região metropolitana de Maringá, na Grande Curitiba, por que não aqui? Nós somos polo na micro-regional. Vamos pedir que Vossa Excelência faça esse requerimento, que todos os vereadores assinam, para que a gente possa entregar para ele na próxima semana. Passamos então para a ordem do dia. Projetos em segunda votação. Projeto Lei 024/17, Dionis de Campos Ananias Neto, Eismar Nóbrega, estabelece os padrões e critérios para instalação de faixa elevada para a travessia de pedestres nas vias públicas do município de Cornélio Procópio. Projeto em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação. Peço dispensa, terceira votação. Ananias Alves pediu dispensa de terceiro. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em terceira votação. Projeto Lei 027/17, Ananias Neto, mesa diretora. Dispõe sobre a instituição do Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal de Cornélio Procópio. Projeto em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação.
Vereador Ananias pediu dispensa em terceiro. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em terceira votação. Projetos em primeira votação. Projeto Lei 068/17, Executivo Municipal, da nova redação à linha A do artigo 1º da Lei Municipal 029/14 e da outras providências. Funcionamento de farmácias no município. Senhor presidente, eu e o vereador Rafael, nós temos uma emenda aqui, nós vamos suprimir esse artigo 1º, na linha A, e vamos ao parágrafo único. Fica facultada a extensão dos horários mencionados até as 24 horas, porque se nós votarmos o artigo do jeito que está aqui, já conversei até com o juiz da prefeitura, nós estamos tornando obrigatoriedade eles ficarem das 8 às 24. A gente, ao invés de facilitar, nós vamos prejudicar eles. Certo. Entendeu? Minha e do vereador Rafael. Beleza. Em discussão, a emenda. O vereador pela observação e dizer que hoje ele está muito meticuloso, está muito atento às coisas. Tá. Em discussão, a emenda. Em votação, a emenda. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovada a emenda. Em discussão, o projeto com a emenda. Em votação, o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado em primeira votação. Projeto Lei 028/17. O vereador não está presente. Projeto Lei 029/17, Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Também não está presente Fernando Pepes? Pode ir? Pode? Não está Pode. Não está Fernando Pepes. Esse pode ir. Cria o programa Meu Primeiro Emprego no município de Cornélio Procópio. Em discussão, o projeto. Peço a palavra. O projeto aí, a gente já fez algumas menções a ele, já vimos as menções feitas pelo Tom Joslin, da importância aí da discussão do emprego, principalmente do meu emprego, para os jovens em Cornélio Procópio. O que a gente tem visto é o desemprego tomando conta da cidade, do país, do estado, e nós temos que começar a tomar medidas no sentido de minimizar essa situação. Não estou falando que isso aqui vai resolver o problema, mas a gente tem que começar a tomar atitudes, discutir questões no sentido de tentar facilitar o ingresso das pessoas no mercado de trabalho. E você veja, depois que a gente apresenta esse projeto, daí vem o pessoal já pedindo para tentar facilitar para o deficiente, para o pessoal idoso, para ver como que está a situação. Hoje a situação é extremamente crítica e a gente fala assim, a gente tem que dar um passo de cada vez. Primeiro vamos ver essa situação da questão dos jovens. Inclusive, quando estava sendo elaborado, a gente verificou que já existe uma lei passada do prefeito, era o Zé Antônio, no sentido de dar isenções fiscais para as pessoas que contratassem jovens, e esse projeto vem apenas a melhorar essa questão, porque vem a definir quem seriam esses jovens, que pela lei da juventude hoje define entre 15 e 29 anos, e é isso que o projeto estabelece, e estabelece outras medidas no sentido de incentivar, de fomentar o emprego para o jovem. E é que nem a gente fala, o que a gente espera não é só votar. Por exemplo, tem essa lei aí do Zé Antônio que eu descobri agora com essa questão, e eu nem sei se essa lei algum dia chegou a ser aplicada. E seria muito interessante que essas leis viessem realmente a ser aplicadas e viessem realmente a facilitar, a ajudar o ingresso do jovem através de isenções fiscais. O projeto nosso só indica as isenções, mas já existe o projeto aí anterior que já prevê, e um projeto que já prevê a isenção. Então, é só adaptar esse projeto ao outro e começar a aplicar. E quem sabe aí nós vamos ajudar a resolver, ou ao menos minimizar a situação, principalmente dos mais jovens, que é sem dúvida nenhuma, os que mais sofrem com essa situação. Muito obrigado. Uma parte, presidente,
Só fazer um comentário. É uma pena que o vereador Fernando não está presente hoje, porque nós temos sido questionados quando apresentamos alguns projetos, vereador Rafael, e que trata alguns assuntos que já haviam no passado discutido e colocado como projeto-lei. Então, o seu projeto é um projeto bacana, é um projeto bem-vindo, e que, quando surgir esses projetos que trata melhoria em cima de projeto, deixar a vaidade de lado e sempre optar pela modernidade do projeto. Assim como você está colocando hoje um projeto que ele é moderno, que ele traz novas regras, nós colocamos alguns projetos e fomos muito questionados pelo vereador Fernando. Então, só para deixar registrado, que da mesma forma que vem de lá, vem indicar os projetos e a gente precisa ter esse bom senso. Apenas uma parte, eu acho que o senhor, você está falando da questão da última discussão com relação às guias, às faixas elevadas, que havia um projeto anterior do vereador Fernando Pepes, mas era com relação à questão dos quebra-molas. Quando eu vi, eu mesmo já tinha falado com o Fernando, no sentido de que as leis eram distintas, no sentido de que uma se tratava de quebra-mola e a outra se tratava. A única dúvida que ele me levantou, e naquele dia do debate que eu achei pertinente, foi a questão da quantidade de quebra-molas e a quantidade agora de faixas que vai ter e que seria melhor equalizado pelo Conselho Municipal de Trânsito, aí como citou o Amâncio. Concede a parte, vereador. É que o vereador Badaró, nós conhecemos o vereador Fernando. Se ele não for polêmico, não é o vereador Fernando. E ele não está aqui, eu gostaria de falar para ele. Ele não se atualizou ainda. Na época dele, ele usa aquele celular tijolão ainda. Ele não sabe de internet, de zap, porque as coisas e as leis modificam todo dia. O que eu quis deixar claro nessa casa é que poderia polemizar que já existe uma lei, mas não, eu acho que a modernidade das leis que estão vindo para essa casa, elas trazem as questões atuais, então nós temos que ter esse bom senso. Se me permite, senhor, como é que é a história do celular do vereador Fernando? Tijolão. E ele não tem acesso à internet. Esses dias eu fui conversar com ele estava até mancando, falei, o que é isso? Deu até problema no ombro dele, o Lavorato teve que ajudar ele, era o celular dele. O vereador Fernando deve ser antiquado mesmo, então. Em votação o projeto. Então, uma parte, aproveitando o Amâncio aí, a questão das leis, é até bom que faça essa pesquisa, porque eu acho que tem bastante lei em Cornélio, viu? Acho que tem lei para toda matéria que você vai ver, tem. O problema maior esclarece uma situação e uma preocupação, senhor presidente, vereador Edmar, que já foi presidente. Nós aprovamos aqui um monte de leis que o prefeito anterior não botou em vigor. E já me disseram que uma lei aprovada, sancionada e publicada que não entra em vigor pode caçar a cassação do prefeito. Pode, mas essa tem que ser uma preocupação dessa Câmara, porque já tem um monte de coisas aprovadas aqui que não estão em vigor ainda. Tem que verificar a viabilidade disso, porque daqui a pouco alguém pega uma situação dessas e vai cobrar do prefeito a aplicação disso. Né? Tem que diferenciar bem o que é sugestão e autorização do que é imposição. Porque o prefeito assina, sanciona, e aí está com o dele na reta, se isso não for colocado em prática, né? Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em primeira votação. Projetos em apresentação. Projeto de lei 074/17, Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$150 mil no exercício financeiro de 2017. Equipamento UBS Vitor Dantas. Projeto de lei 075/17, Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$140 mil no exercício financeiro de 2017. Equipamentos UBS Central. Projeto de lei 030/17, Rafael Alcântara Ranucci. Não está presente. Projeto lei 031/17, Ananias Neto, Elvésio Badaró, Hélio Janone, Jones de Campos e Gilmar Lavorato. Institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Cornélio Procópio.
Requerimento. Protocolo 308/17, Elvésio Badaró, requer reunião para tratar da segurança pública em Cornélio Procópio. Em discussão, o requerimento. Em votação, o requerimento. Senhor presidente, primeiro parabenizar pelo requerimento, seria com a presença do pessoal de segurança pública aqui para discutir essas questões na cidade. Então, muito pertinente. Na legislatura passada já aconteceu isso e depois não teve desdobramentos. Então, o que a gente espera é que eles realmente venham, que a gente possa discutir com profundidade isso, porque nós temos um grave problema dessa meninada se matando com essa questão de drogas aí na cidade. Com certeza. Para verificar se a Câmara, de alguma maneira, pode interferir nisso também para ajudar, né? Em votação, o requerimento. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o requerimento. Indicações. Protocolo 303/17, Rafael Dias Sampaio. Indica a criação do sistema público de informação e acompanhamento online de ofertas e procura de empregos. Protocolo 304/17, Elvésio Alves Badaró. Indica nivelamento e cascalhamento da estrada da Vila Nossa Senhora Aparecida, ao lado do Panorama. Protocolo 305/17, Elvésio Alves Badaró. Indica placas de sinalização, redutor de velocidade na PR-160 e um superposte na entrada do conjunto Marta de Cache. Protocolo 306/17, Ananias Neto. Indica recapeamento asfáltico em todo o perímetro de acesso ao EMP. Protocolo 307/17, todos os vereadores indicam comissão para organização do trânsito em Cornélio Procópio. Protocolo 309/17, Rafael Dias Sampaio, indica contratação de empresa para fazer a manutenção da iluminação pública. Protocolo 310/17, Luiz Carlos Amâncio, indica a composição do Conselho Municipal de Trânsito. Protocolo 311/17, Luiz Carlos Amâncio, indica reparos na Praça do Cristo. E protocolo 312/17, Luiz Carlos Amâncio, indica a adoção de banco de horas para os servidores municipais. Não havendo mais matéria, em nome de Deus, está encerrada a sessão. Agora temos a segunda sessão extraordinária.